Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal iArtVerso e nesse vídeo aqui eu vou mostrar um pouco para vocês como eu criei este avatar aqui, beleza? Então é isso, bora pro vídeo. Pessoas, a ideia de criar esse vídeo aqui veio através de um comentário que eu recebi no último vídeo. Se vocês não viram esse vídeo ainda, eu vou deixar aí no card para vocês darem uma olhada depois. E me perguntaram lá como que eu fiz para criar esse avatar. E eu utilizei inteligência artificial para gerar a imagem do avatar. E para animação eu estou utilizando um programa chamado Adobe Character Animator. Como eu criei esse avatar de uma forma um tanto rápida para poder fazer o último vídeo, eu acabei não gravando o processo. Mas eu vou mostrar para vocês como que estão organizados os arquivos e um pouco dos programas, porque aí pode ser que possa dar um direcionamento aí, de repente, se vocês estão querendo fazer avatares para os seus canais também, beleza? Dessa vez, como gerador de imagens, eu usei o Adobe Firefly, que tem na listinha do último vídeo aí que eu postei para vocês. Eu também tentei criar esse personagem no CiaArt e no Playground AI, mas os resultados que estavam saindo por lá não estavam me agradando tanto, não estavam dentro da proposta que eu queria. O que eu queria era isso aqui, era um robozinho, só que com um terninho e gravata, que fosse uma coisa assim, que lembrasse um pouco o futuro, mas fizesse uma mistura. Tanto que vocês podem ver que os primeiros que eu comecei aqui, eles eram um pouco mais futuristas, que eu achei que até que já estava legal, quase que eu escolhi esse daqui, ó. Mas aí eu fui querer testar outras coisas, e aí foi colocando esse prompt. Um robô adulto vestindo roupa elegante, com terno e gravata, a cabeça do robô é um monitor de computador ou uma televisão. Essa era a ideia que eu tinha na mente. Esse aqui também ficou bem legal, eu quase fiquei com ele, mas eu queria que fosse uma coisa um pouco mais cartoon, porque eu quero ter a possibilidade de amanhã ou depois fazer alguma animação, por exemplo, do braço levantando ou alguma coisa assim, e eu não quero que isso me complique tanto se eu precisar redesenhar uma parte dele na mão, por exemplo. Então acabou que eu fui fazendo isso daqui até chegar nesse último prompt aqui. Inclusive eu até utilizei aquela imagem como referência de estilo. Eu baixei no computador e subi aqui para usar como referência de estilo. E utilizei este prompt aqui com esses estilos, né? Revista em quadrinhos e anime. E ficou bem bacaninha. Só que eu queria o personagem completo. Vocês notem que ele criou o personagem, só a metade do personagem, né? E o corpinho dele foi criado aqui no Photoshop mesmo, utilizando a opção de preenchimento generativo, né? Então o personagem ele veio assim, e aí eu criei com essa ferramenta aqui, Generative Fill. Não coloquei nada no prompt e pedi para gerar. Então ele criou aí para mim algumas opções, inclusive aqui ele nem criou os pezinhos, né? Mas se eu não me engano, na versão original também eu tive que esticar um pouco mais para baixo aqui. Mas em algum momento ele acabou criando para mim essa versão com os pezinhos curtos assim, e eu achei mais legal. E tirei o fundo, fui mexendo aqui na cabeça. Eu queria colocar olhos e boca nele já desde o princípio, então eu já deixei essa parte aqui já preparada para isso. Eu já criei o arquivo certinho com as camadas que são necessárias aqui, que eu achei que eram as camadas que precisavam se mover. Essa parte aqui eu não vou me ater tanto a explicar para vocês como que funciona certinho, porque no meu outro canal eu já tenho uma playlist onde eu estou criando um outro avatar para aquele canal. E eu estou criando do zero, aquele foi desenhadinho todo no Photoshop. Como daqui para frente já não envolve tanto inteligência artificial, então eu não vou entrar em tantos detalhes. Mas como vocês podem ver, o personagem está todo divididinho aqui, bonitinho. Aqui tem a cabeça dele e aqui tem o corpo dele, já preparado para fazer o processo de rig, certo? E aí, terminado o processo da separação do personagem em camadas lá no Photoshop, depois que está tudo feito bonitinho, eu trago ele aqui para o Adobe Character Animator. Eu só utilizo o Adobe Character Animator porque ele já vem na assinatura que eu tenho do pacote Adobe, que é aquela assinatura de R$130 por mês, que depois ela vai dobrar o preço, inclusive. Esse programa tem duas versões, ele tem a versão Starter e tem a versão Pro. Na versão Starter não dá para criar personagem, só dá para utilizar o personagem, beleza? Então essa aqui é a versão Starter, eles disponibilizam esses personagens aqui, e dá para pegar mais alguns personagens lá no site deles também, clicando aqui no See More. Ou você pode importar algum personagem que já foi criado na versão Pro dessa ferramenta. Eu já vou até mostrar essa parte aqui para vocês que é mais rápido. Então vocês podem importar aqui um Puppet. No caso, esse arquivo Puppet eu já criei dentro da ferramenta e exportei ele como .puppet. Eu vou mostrar para vocês a versão Pro daqui a pouco, mas só para já mostrar para vocês isso daqui, beleza?
Nessa versão aqui, só para utilização, você não precisa ter o pacote pago da Adobe. Basta você ter uma conta da Adobe, eles disponibilizaram e vocês podem utilizar, então, os personagens de forma gratuita no canal de vocês. E na própria documentação da Adobe está dizendo que pode ser utilizado, desde que não seja utilizado de forma estritamente comercial, claro, né? Vocês podem utilizar no canal de vocês podem utilizar nas streams de vocês, aqueles personagens ou personagens criados aqui, sem problema, tá? Desde que esses personagens também tenham a autorização dos autores, tá? Você tem a opção de você poder gravar face e voz. Como vocês podem ver, a minha câmera está aqui, então ele faz tracking da minha câmera, tudo certinho. A boca mexe e tal, tudo certo. E dá também para importar alguma voz gravada aqui, tá? E dá para mudar o aspect ratio aqui no caso, quadrado, landscape, portrait, e também dá para mudar o fundo. Essa opção aqui, ela não oferece fundo transparente. Ela tem vários tipos de fundo aqui, ó. Mas se, por exemplo, vocês não quiserem pagar a versão Pro, vocês podem estar utilizando aqui o fundo verde, e aí faz a gravação com fundo verde e edita lá no seu editor de vídeo favoritos, né? Tem muita gente que gosta do CapCut, por exemplo. Gravar aqui rapidinho para vocês verem. Essa aqui é uma gravação simples utilizando o Adobe Character Animator versão Starter. Olha aí. Finalizou aqui a gravação. Aí beleza, vai trazer aqui para essa tela aqui. Aí só clicar aqui no Quick Export. Escolhe aqui a pastinha, ele vai exportar como MP4. Então você tem aí o vídeo com fundo verde para poder estar utilizando no seu editor favorito. E aqui no programa tem a versão Pro. Aí sim, que ela é uma versão mais robusta, precisa pagar o plano lá, ou paga só o Adobe Character Animator, ou faz como eu fiz, né, de pegar aquele plano que tem vários programas juntos. Esse é um dos motivos que eu utilizo também, porque as ferramentas da Adobe elas funcionam muito bem integradas. E aí aqui dentro do programa ele funciona dessa forma aqui, ó. Tá vendo que é toda uma tela um pouco mais complexa, inclusive, né? E ele também capta através da webcam, olha só, dá até para calibrar aqui, ó, tem um botão para calibrar. Olha aí que beleza. Aí a partir daqui ele vai seguir os movimentos da minha cabeça porque eu já fiz a configuração para ficar dessa forma, beleza? Então o nome naquelas camadas lá, às vezes ele serve também para isso, para já deixar o boneco mais ou menos pronto. Quando você já nomeia a camada do jeito que o programa espera, ele já vai estar mais ou menos pronto para fazer o rigging aqui, né, dentro desse programa. O rigging é o processo de criação do esqueleto, digamos assim, para poder fazer a animação do boneco, beleza? Mas você não precisa usar o webcam, você só utiliza se for fazer um movimento da cabeça. Tá vendo que aqui tem essas bolinhas vermelhas? Isso daqui significa que é o que vai ser gravado no vídeo, no caso, né? E esse programa aqui ele aceita arquivos em .psd e .ai, ou seja, arquivo de Photoshop e arquivos de Illustrator também. E aí basta importar o bonequinho aqui, dando 2 cliques, e buscar lá na pasta onde você salvou o arquivo PSD e clicar em Import, aqui no caso. Como eu já importei, eu não vou fazer esse processo, né? O meu bonequinho já está aqui. Depois de importado, é só criar uma cena com ele, clicando aqui nesse botãozinho aqui e começar a fazer os ajustes. Mas para verem essas coisas com mais detalhes, é melhor vocês darem uma olhada lá na playlist que eu já falei para vocês, beleza? Então vocês podem ver que aqui do lado direito ele tem uma série de configurações. Inclusive eu já configurei ele aqui com Auto Blink, ó, para ele poder ficar piscando sozinho. E esse personagem aqui, ele é bem simples, tá? Ele é inclusive até mais simples do que o outro personagem que eu estou fazendo para o meu outro canal. Eu vou mostrar aqui para vocês o rig. Ele basicamente não tem rig no corpo, ó. Não tem nada aqui no corpo, tá vendo? É só a camada mesmo. Esse programa ele funciona através de tags e comportamentos, basicamente. Então eu coloquei aqui uma tag para ele respirar e coloquei um comportamento para ele respirar e configurei aqui. E aí configurei aqui a quantidade de vezes que ele respira por minuto, a escala máxima, né, quanto que o peito dele vai encher e por aí vai. Então essas configurações são feitas todas aqui nessa parte desse programa. Eu não vou entrar em pormenores, né, justamente porque não é o escopo do canal aqui, no caso. Se eu estivesse fazendo um vídeo mais hands-on, né, que é mais mão na massa, ao invés de estar só mostrando para vocês, aí sim talvez eu até poderia explicar um pouco mais, mas eu acho que até já deu para vocês entenderem mais ou menos como é que funciona aqui, né? Nós temos aqui as boquinhas separadas, ó. Essas camadas aqui são todas as camadas que foram criadas lá no Photoshop. E como lá eu tirei a visibilidade, aqui elas já vêm sem visibilidade também. Mas dá para colocar a visibilidade, ó. Olha só, tem a boquinha aberta, falando a letra D, I, F e por aí vai. E cara, não é um programa tão difícil de aprender. Tem tutoriais muito bons da Adobe, inclusive, sobre todos os aspectos do programa.
Dá pra fazer várias coisas no personagem, tem vários comportamentos, dá pra colocar animações com triggers, várias coisas muito legais mesmo que dá pra fazer. No caso pro Yartverso, eu acho que o personagem do jeito que tá aqui, ele já funciona, então eu não vou adicionar muitas coisas nele. Provavelmente eu só vou utilizar esse programa enquanto eu ainda tiver o meu pacote Adobe. Então quando eu não puder pagar mais o pacote Adobe, é provável que eu busque outro programa para poder estar animando o bonequinho, né? Mas por enquanto vai ser esse programa aqui mesmo. Eu gosto quando os programas são todos integrados em uma suíte, né? Porque aí eu posso, por exemplo, pegar esse bonequinho aqui, do jeito que tá o arquivo dele, e eu posso colocar ele, inclusive, no Premiere. Então aqui dentro do Premiere, por exemplo, eu posso importar ele aqui. Então ele tem aqui o arquivo .chproj, que é o arquivo do Character Animator. Então se eu tiver uma cena lá que já foi feita, eu posso simplesmente importar ela aqui. Ele vai perguntar quais são as cenas que eu quero importar. No caso, aquele arquivo só tem essa cena mesmo, e eu consigo importar ele para aqui. E pronto, já está aqui dentro do meu Premiere. Como eu não tenho nada gravado, não vai ter nada nessa cena aqui, eu acho. Só tem o bonequinho mesmo, mas olha só. Como eu já importei ele direto, o .proj, ele já vem com o fundo transparente, ó. Vou botar qualquer coisa aqui atrás. E aí, a partir daqui, é simplesmente Premiere, tá, gente? Você pode mexer ele para um lado, mexer ele para o outro, diminuir o tamanho, né? Colocar os efeitos que precisam ser colocados no Premiere, mexer na linha do tempo aqui, nesse caso. Ah lá, inclusive os movimentos que eu tinha feito com a cabeça, acho que do último vídeo, eles estão aqui ainda. Uma coisa que eu não mostrei pra vocês, mas vocês podem fazer a gravação da voz por aqui mesmo, pelo programa, né? Então, fazendo aí a gravação da voz, e faz de conta que eu tô falando alguma coisa importante. Então, beleza, aí ele cria aqui um arquivo de voz. Olha lá. Quanto você pode criar o arquivo em outro programa e puxar ele aqui para a linha do tempo aqui e usar a opção Compute Lip Sync Take from Scene Audio, que aí ele vai tentar fazer a boquinha se mexer de acordo com o seu arquivo de áudio. E aí nesse caso é bom usar um arquivo de áudio mais limpo, né, tudo bonitinho, para ele não se confundir, porque às vezes até o ruído de fundo ele mexe a boquinha também. Então é bom ter um arquivo bem limpo aí nesse caso. O vídeo passado eu fiz assim, inclusive. Mas enfim, esse vídeo aqui é mais para mostrar para vocês mesmo como que foi o processo, não é bem um tutorial das ferramentas, mas pelo menos para mostrar para vocês que as ferramentas existem e que vocês podem também estar utilizando no canal de vocês, beleza? Basta aí aprender um pouquinho a ferramenta, ela não é tão difícil quanto parece, mas eu espero que pelo menos esse vídeo aqui tenha atiçado um pouco a curiosidade de vocês. E se esse vídeo aqui ajudou vocês em alguma coisa, deixa aquele like maroto aí para nós, beleza? Então até um próximo vídeo. Falou!